Salve galera, tudo tranquilo? Está começando agora mais um FracaroCast, o podcast oficial da Fracaro Serviços Contábeis. Episódio número 14, galera. E dessa vez aqui, mais um convidado muito especial para falar de mais um tema muito importante e às vezes esquecido, às vezes deixado de canto por muitas empresas, que é a gestão de processos. E para eu falar sobre esse tema, eu trouxe aqui um especialista, o José Antônio, que trabalha nessa parte de melhoria e gestão de processos. José, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Maravilha, José. Então vamos começar aí pelo início, o pessoal de casa te conhecer aí. Conta pra gente um pouquinho da sua história, assim, a sua origem, onde você nasceu e como você se interessou em trabalhar nessa parte de processos. Tá certo. Na verdade, eu moro em Curitiba desde criança, mas eu sou pé vermelho, nasci em Umuarama, no interior do Paraná, lá pelos cantos, lá pelos lados de Maringá, ali aquela região, Cianorte. Mas vim de lá muito cedo, então me considero um curitibano, né? Estou aqui desde então e adoro essa cidade e estamos aí. Mesmo com frio? Mesmo com frio, não, esse friozinho aí é ótimo, é maravilhoso. Legal. E aí, quando você começou a entrar nessa área de processos? Então, deixa eu falar um pouquinho só da minha expertise? Minha vida profissional, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com uns 13 anos, na verdade. Meu primeiro trabalho foi num cartório lá em Campo Comprido, cartório distrital de Campo Comprido. Trabalhei ali alguns meses, acho que quase um ano. Depois entrei numa multinacional, entrei na Volvo e fiquei lá por 14 anos. Me formei em administração e tal. Depois, quando saí de lá, passei por agências de propaganda, que nessa multinacional eu trabalhava na área de marketing, na área de eventos, essas coisas todas, né? A parte de relações públicas. Depois trabalhei um pouco também em agências de propaganda e tal, até que enveredei para o lado de empreender e peguei a representação de um escritório de planejamento tributário. E aí que eu comecei a entrar nessa vibe de prestar consultoria e tal. Então, minha primeira experiência como consultoria foi na área de contencioso, né? Na área de recuperação de tributos, essa coisa toda. Depois, em 2000, eu abri um escritório de contabilidade junto com o meu irmão. O escritório hoje está com 25 anos. Ali, há uns 10 anos atrás, o escritório ele tinha duas linhas de atuação, a parte de consultoria empresarial e a parte contábil. E eu sempre gostei da parte da consultoria, né? A parte mais de negócio, a parte mais de gestão. E aí, há 10 anos atrás, daí eu vendi a minha parte do escritório de contabilidade, que ficou só com o meu irmão, e daí atuei só especificamente na área de consultoria, né? Então é isso aí. Então é na batalha. E aí o que acontece? Também aí fazendo para chegar aqui, o que acontece? Aí você vai trabalhando nas empresas e tal, e aí eu tive uma experiência depois com um colega que trabalhava nessa área na implantação de sistemas de gestão da qualidade. Isso, a ISO 9000 estava engatinhando no Brasil, aquela coisa toda. E aí eu gostei, comecei a me aprofundar nisso e tal, daí me especializei em consultoria na área de gestão com base na ISO 9000. Depois entraram outras normas de gestão, 14.000, né, a parte de segurança do trabalho, esse monte de normas técnicas e tal. E aí me especializei realmente na área de gestão de negócios e melhoria de processos. Que legal. Tá e bom? adoro o que faz. Amo essa parte. Eu amo. É muito gratificante assim você poder ver esse processo de transformação dentro da empresa. Então você chega numa empresa com o cliente te contrata, você vai lá, identifica o que está acontecendo, ajuda nesse processo de análise, né? E daí você inicia um processo de transformação e quando a gente chega lá no final você vê esse processo mudado, alterado, a empresa pensando diferente, agindo diferente. Então, realmente é muito gratificante. Nesse processo todo, no meu caso especificamente, assim, em todas as empresas que eu trabalhei nesses 20 e tantos anos, eu fiz uma rede de amigos. Com certeza. Então, assim, você faz um bom trabalho, você ajuda, você acaba participando até da vida do empresário e das pessoas que lá trabalham.
E aí você conquista esse universo aí de amizade, então é muito gratificante, assim, é bem legal. É o que vale a pena no final, Vale né? a pena no final, exatamente. Maravilha. Então, realmente, sou muito feliz com o que eu faço e prezo muito em conseguir atingir o resultado com os meus clientes. Legal. E conta um pouquinho aqui pra gente, assim, pra quem tá começando a empreender agora, abrir um negócio agora, até pra quem já tá, né, mais sênior aí na parte do empreendedorismo, o que é, na sua visão, gestão de processos e por que ela é tão importante, assim, para as empresas? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pequena correção, assim. Na verdade, não é gestão de processo, é gestão por processo. Então, na verdade, é uma metodologia que você adota na sua empresa, né? Então, aquela visão tradicional, né, de departamentalizar. Então, você tem o departamento A, B ou C, e o que a gente vê? Normalmente, esses processos todos trabalhando meio que isolados. E, na verdade, a empresa, ele é um grande bloco, né? Todas essas áreas, elas têm que estar todas conectadas. Então, você tem a empresa, o negócio como um todo, aí você tem os departamentos, dentro dos departamentos você tem processos e subprocessos. Então, o que é interessante? Quando você faz a gestão por processos, desde a parte estratégica até a entrega lá no final, você tem toda uma rede de conexão. Então, a gestão por processos, ele obriga você a ter necessariamente uma visão sistêmica do teu negócio como um todo, né? Ou seja, hoje o pessoal fala muito em visão sistêmica, pensamento sistêmico, ou seja, tudo está conectado. Então é muito importante. Quando você tem essa visão sistêmica, né? Então você tem o estratégico, e aí você conecta com o teu marketing, com o teu comercial, que conecta aí com a tua entrega, com o teu operacional, que conecta com o teu pós-venda e chega lá no cliente. Então, quando você faz a gestão por processo e entende todas essas entradas e saídas, como é que essas coisas se conectam, é mais fácil de você engajar as pessoas, unir as pessoas no mesmo objetivo. Então, que legal, né? Ver a empresa como um organismo vivo e único. Né? É como se fosse o corpo humano, né? O corpo humano, ele é sistêmico, né? Sim. Tudo tem que estar encaixando. A empresa é como se fosse um corpo humano também, né? Tudo está conectado. Se uma coisa não funciona ou se uma coisa não está funcionando bem aqui, causa um reflexo no processo seguinte. Muitas vezes, quando a empresa não tem uma gestão por processo, o que acontece? O meu comercial, estou vendendo bastante, estou atingindo minhas metas. Tudo bem, só que tem um problema, a produção não consegue entregar. Então está faltando conexão. Se eu vendo de menos e o meu processo na frente fica ocioso, isso é ruim. No resultado final vai ser baixa lucratividade, custos muito altos. Por outro lado, se eu vendo demais e a minha capacidade produtiva não tem estrutura, também vou gerar um problema de reclamação do cliente. Não vou conseguir entregar, atrasos. Então, assim, não sei se consegui explicar essa questão. Então, quando você faz a gestão por processo, você tem que entender essa dinâmica toda para regular a máquina como um todo, né? E não só partes dessa máquina, né? Então isso é muito legal. Entendi, muito bacana. E assim, para o empresário que está vendo a gente, como ele consegue identificar que os seus processos dele estão bons ou não? Quais são os sinais assim que dão um alerta para isso? Vou responder isso para você com duas respostas. Uma na questão mais estratégica e outra na operacional. Então assim, o importante é assim, analisar quais são as diretrizes da empresa. Tem uma tríade que a gente fala assim, para a empresa realmente ter resultados bastante interessantes, resultados positivos, né, satisfatórios, você tem que ter diretrizes claras, então todas as tuas diretrizes de negócio, ou seja, o que eu quero? Quais são os meus objetivos financeiros? O que eu quero conquistar no meu mercado? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu quero ser visto? Enfim, qual o meu nível de lucro? Que lucro eu quero ter? Então, a partir do momento que isso está claro, eu desenho o meu processo. Né? Eu gosto sempre de usar uma analogia, por exemplo, vamos pegar aqui da Fórmula 1. Né? Eu vou entrar no campeonato para ganhar o campeonato ou para ganhar experiência ou para ficar em quarto, quinto lugar? Né? As equipes elas têm esses objetivos. Dependendo do que você quer, você vai ter que ter o carro adequado, você vai ter que ter o piloto adequado, você vai ter que ter a equipe de mecânicos adequada, você tem que ter todo
arcabouço. Então a primeira coisa assim para a empresa entender assim, cara, dentro de tudo o que eu quero, os meus processos estão ok? A partir do momento que estrategicamente o empresário quer entender isso, certo? Sim. Ou seja, eu estou com o carro certo, e a equipe certa e o piloto certo para conquistar o campeonato. A partir daí você vai ter que fazer, aí agora eu vou para a segunda parte da resposta, que é mais operacional. Eu vou fazer um mapeamento disso, ou seja, eu quero X, vou mapear. Como é que estamos fazendo? Como é que estamos fazendo? Como é que a coisa está funcionando? Quando a gente faz esse mapeamento, você identifica os gaps. Opa, isso aqui não vai deixar eu ganhar o campeonato, isso aqui não vai entregar o que eu preciso. Aí você vai para outra etapa nessa operação, que é a modelagem do processo. Ou seja, eu vou fazer a regulagem do carro, né? a regulagem da equipe que vai trabalhar, qual é o perfil do piloto que eu vou precisar, e aí eu entro na modelagem desse processo para que ele atinja aquele objetivo estratégico que eu quero. Não sei se consegui variar. Então, assim, quando a gente fala nas diretrizes, estamos falando da alta direção, né? Os sócios, os proprietários da empresa, os diretores, é eles que definem isso. A partir daí, desce para a base operacional que vai desenhar esse processo todo. Olha, Vinícius, para entregar isso tudo que você quer, nós precisamos ter esta estrutura, ou seja, estes processos, e eles têm que funcionar desse jeito, senão não vai conseguir entregar o que você precisa. É uma receitinha de bolo, assim, né? Tem que seguir ela para poder... Isso, exatamente. Então, você estabelece o que você quer e depois regula a máquina, ou seja, você faz a regulagem dos teus processos. E aí entra aquela questão assim, todo processo, né? Ele tem entradas, ele tem saídas, ele tem um método, né? Ele tem indicadores, ele tem uma infraestrutura. Quem é a equipe, como é que a equipe que vai trabalhar nesse processo tem que estar preparada. Então, quando faz a gestão por processos, ele vai puxar tudo isso. Né? Então, vamos dar um exemplo simples assim para os nossos ouvintes. Eu tenho um processo comercial e ele tem que entregar o resultado de 1 milhão por mês. Pronto, é a minha meta, o meu objetivo estratégico da alta direção. Quem é a equipe? Eu tenho vendedores qualificados para isso, eles estão preparados para isso. Eu tenho infraestrutura para isso, eu tenho gente suficiente. O líder desse projeto, né, do processo, o gerente que vai ser o responsável por isso, tem todas as competências necessárias, eu digo em termos de conhecimento, seja parte do soft skills, do hard skills. Então, quando eu olho o processo, tudo isso vem se encaixando. Ah, não, o fulano de tal não tem as competências para gerir uma equipe para entregar o resultado de 1 milhão por mês. Opa, então esse piloto não serve, eu tenho que, né, colocar alguém mais adequado ou mais ajustado para assumir esse desafio. Legal. E também tem uma confusão que as pessoas fazem entre processo e tarefa. Né? Às vezes acham que é a mesma coisa, que você arruma uma tarefa, arruma um processo junto. E assim, a sua visão, qual que é a diferença entre você organizar uma tarefa e gerenciar um processo? Assim, ó. O que acontece? Quando a gente fala em processo, o processo, na verdade, dentro dele, vamos pegar mais simples assim. Você tem um departamento. Dentro do departamento, vamos pegar o comercial. Você tem o departamento comercial, esse grande departamento, né? Dentro dele, você pode ter um ou vários processos, depende da estrutura da empresa, né? Não é igual para todas as empresas. Mas vamos dizer que uma empresa aí razoavelmente estruturada, você tem marketing, você tem vendas e você tem pós-venda, ou relacionamento, ou sucesso do cliente, como muitas empresas estão fazendo hoje. Então você tem um grande processo comercial e um departamento comercial, e dentro dele você tem 3 processos. Dentro de cada processo desse, você tem uma série de atividades ou tarefas. Então você tem o processo de vendas, que começa lá a prospecção, missão da proposta, follow-up e fechamento. Dentro de cada bloquinho desse você tem atividades, né? Ligue para o cliente todo dia, faça isso, faça aquilo, depois daqui a 10 dias faça o follow-up e monitore para ver se o cliente vai avançar. Ou seja, a tarefa, o processo é o caminho, o fluxo, né? Que você vai fazer. Sim.
o caminho. A tarefa é a execução dela, é o passo a passo que você vai dar no dia a dia. Então, dentro de um processo, você tem muitas tarefas que são recorrentes, digamos assim, que a gente pode dizer que elas se repetem a cada intervalo de tempo. E também tem aquelas que são assim não programadas, né? Preciso fazer tal coisa, preciso, né? Então é interessante isso, tá? Sim, não sei se deu para clarear. Sim, o processo é o caminho, a tarefa é a execução desse caminho, as etapas que eu faço todo dia. E não necessariamente, às vezes, você arrumando uma tarefa, você arruma um processo e vice-versa, né? São coisas individualizadas. Perdão, não entendi a sua pergunta. E não assim, você arrumando uma tarefa, consequentemente o processo também é arrumado. São coisas que não caminham. São coisas totalmente distintas. Vamos imaginar assim, que você tem um processo, porque na verdade você tem processo nas empresas. A questão é se ele está correto ou não, se é inteligente, se ele está bem estruturado. Você concorda? Concordo. Então eu posso ter um processo que a gente chama de um processo ruim, um processo burro, um processo pouco eficiente, e você tem processos inteligentes. Né? Aquele processo que entrega produtividade, né? que entrega, que ele tá estruturado para entregar, e ele funciona adequadamente. Tá? Então, assim, se você tem um processo errado, você vai ter um monte de tarefas desnecessárias. É aquilo que a gente chama depois. Você, dentro de um processo, se ele é ruim, ele gera pouco retrabalho. Certo? Sim. Então, ele tem menos tarefa. Porque o retrabalho é uma tarefa, eu vou ter que executar alguma coisa. Se o processo é ruim, você concorda que eu vou ter que fazer muitas tarefas de retrabalho, de ajuste, que não eram necessárias. Ou seja, o processo ele ficou pouco eficiente, pouco produtivo, aumenta o custo, aquela coisa toda. Então são coisas... as tarefas, você tem que ter o processo antes para depois fazer as tarefas, né? Sim, senão fica fazendo um monte de tarefas, mas aquilo que a gente pergunta sempre, por que você vai fazer o mapeamento do processo? Aí você pergunta para a pessoa assim, mas por que você faz isso? Isso aqui não faz sentido, não precisa disso aqui. Ah, não, mas é que quando eu entrei aqui eu já fazia assim, a outra pessoa me ensinou assim e eu faço assim há 10 anos. Então, assim, uma tarefa que está consumindo tempo, energia e que não agrega valor nenhum, não gera valor nem para a empresa e nem para o cliente, né? Que um troço que não agrega nada. Então, o ideal é, primeiro o processo, eu desenho, porque daí eu vou saber quais tarefas exatas eu vou ter que fazer. Não sei se deu para clarear. Sim, é bem interessante. Né? Como é complexo, não é uma coisa tão simples de você, né, gerenciar. Isso, por isso que você tem que fazer. Essa pergunta que você falou é legal, porque assim, ó, é importante eu saber o que eu quero, quais são as diretrizes de negócio, daí eu desenho os processos, né? E aqui vai uma questão também assim, mas quantos processos eu tenho que ter? O processo ele pode ser mais simples, ele pode ser mais complexo, depende do quê? De quais são as diretrizes do mercado que você atua, né? Então, às vezes, dependendo da complexidade, o rigor do mercado que você atua, enfim, o teu processo não pode ser simples, senão ele vai deixar um monte de coisas importantes para trás que vão gerar problemas. Vamos pegar um exemplo básico aqui da tua área, né? Da contabilidade. Se o teu processo ele tem um nível de criticidade X, né? E você não olha e não desenha o processo para ele atender essa criticidade, o que acontece? Aquilo gera erro, gera problema e muitas vezes acaba em multa, né? Sim. Além de você ter o desgaste com o cliente, você ter que retrabalhar internamente, ainda você tem o custo financeiro que você tem que pagar, né? Exatamente. Então, assim, num processo desse, ele tem que ser desenhado para assegurar que isso não aconteça. Sim. Ele vai ser complexo, mas vai ser... E aí tem que analisar, né? Sim, cada caso. Cada caso e a criticidade e também a gente chama, dentro do processo agora, a gente tem também que a gente vai falando e eu vou lembrando de coisas aqui, né? Sim, mas o que acontece? É que é a análise de risco. Se você como empreendedor, você como CEO da sua empresa, você quer assumir determinado risco, para deixar o teu processo mais simples, aí é uma decisão sua. Né? Você é o dono da empresa, você faz o que você quiser. Mas quando a gente desenha o processo, a gente mostra, esse processo, o risco de acontecer isso e isso é X. Vamos conter esse risco, vamos eliminar, ou você quer correr o risco e quer deixar rodar desta forma? É uma decisão sempre
muitas vezes do empresário. Claro que muitas vezes não tem como, né? Se é uma coisa, ó, isso aqui vai causar um acidente, aí não tem jeito, né? Aí tem que resolver o negócio, você não vai poder correr um risco dessa magnitude. Sim, com certeza. E também muitos empresários acreditam que assim, poxa, não tem um sistema de gestão de tarefas, isso que está atrapalhando o meu processo, atrapalhando o meu crescimento, né? Na sua visão, assim, a tecnologia ela resolve esses problemas de processo, de tarefas, ou apenas automatiza o caos? ou apenas dá um up no caos? Essa pergunta é bem legal. O que eu vejo hoje? Cara, estou há 25 anos aí, eu tenho feito um processo, né? A gente vai acompanhando. Pra você ter ideia, quando eu trabalhei na multinacional lá que eu te comentei com você, nem computador tinha ainda. Nossa. Né? Não outro tinha, mundo, era outro literalmente. mundo. Então, eu venho desde lá, a gente vem evoluindo, vem acompanhando. O que eu vejo hoje? Eu vejo assim um ambiente muitas vezes tóxico em termos de tecnologia. Porque hoje a gente tem muita tecnologia. Sim. E com o advento aí da IA, dessas coisas todas, isso está tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. E as pessoas muitas vezes não conseguem acompanhar. E principalmente as empresas. O que eu tenho visto? As empresas, nesse afã, né, de se posicionar também à frente, de se atualizar, tal, vão aderindo um monte de tecnologias, mas depois não fazem o trabalho para usar isso de forma efetiva. Então, assim, muitas vezes você tem muita tecnologia e a efetividade está muito baixa. Eu gosto sempre de usar um exemplo simples assim. Você compra um celular com zilhões de tecnologias, coisas, possibilidades, e você usa para usar o WhatsApp e ver vídeo no YouTube. Então, assim, tem um monte de recursos, né? E você usa muito pouco. Isso acontece muito também com os softwares, entrando aqui agora no que você me perguntou. Então, assim, os softwares, eles têm muitos recursos e quando você vai analisar o processo, você verifica que a parte de automação, a parte de uso da ferramenta está com baixa efetividade. Então, assim, como é que eu vejo hoje isso? A automação é importante, a tecnologia é importante, tal, mas também tem que fazer isso de forma estruturada. E aí entra de novo o processo. E aí antes do processo vem as minhas diretrizes. O que eu quero? A partir daí eu vou saber o processo que eu preciso e aí eu vou saber o nível de automação que eu preciso. O que a gente tem visto nas empresas? Faz o processo antes. Eu tenho ido em muito... Vou pegar de novo aqui, isso pode ser indústria, serviço, mas vou usar um exemplo aqui do teu segmento, que é a área contábil. A gente vai em muitos escritórios, né? Tem a ferramenta e a ferramenta está pouco efetiva. Não está, né? E muitas vezes assim a empresa tem um software, comprou, não deu certo, daí usa outro, daí está com um pedaço em um software, outro pedaço no outro software e nenhum funciona direito. Não é sistêmico, não se encaixa. Então, assim, o que eu vejo? Muita tecnologia à disposição, mas assim, não vou generalizar, não estou dizendo que são todas as empresas, mas a grande maioria das empresas, pelo menos as que eu vou trabalhar, que eu tenho trabalhado, a gente tem que fazer um ajuste nisso. E aí, muitas vezes, assim, cara, você não precisa de tudo isso. Ó, esse software aqui você desabilita, esse aqui você desabilita e vamos colocar tudo aqui que vai, e o resultado vai ser muito melhor, né? A outra coisa que a gente vê também é assim, uma ferramenta, ela não atende todo o escopo da empresa, seja uma indústria, seja uma prestadora de serviço. Então a gente vê várias ferramentas e elas não se integram. Então tem que fazer um trabalho ali mais especializado depois para integrar isso, para realmente ser mais produtivo, ter uma visão de dados, né, uma análise de dados mais estruturada. Então, assim, eu vejo muito esse tipo de problema, tá? Nas empresas. Não sei se... Sim. Então, assim, é importantíssimo tal, mas também, assim, para resumir, a empresa compra a ferramenta antes de desenhar o processo. Daí compra a ferramenta, daí mas não faz isso, mas não faz aquilo, mas você nem sabe o que você queria fazer, se precisa certinho, né? Uma outra coisa interessante, muitas empresas, né, milhares, né, ainda, muitas, usam muitas planilhas, o famoso Excel. Ferramenta maravilhosa, excelente, dá para fazer zilhões de coisas. Mas, quando a empresa vai comprar um software, aí como ele não mapeou e não modelou o processo antes, ele compra o software, né, assina, enfim,
E daí ele quer fazer tudo que ele fazia nas planilhas, ele quer fazer na ferramenta, só que a ferramenta não faz. Por quê? As ferramentas de automação, elas são baseadas em boas práticas de gestão mundiais. Né? Sim, Com este conceito. Né? A não ser aquelas empresas que, vou contratar um desenvolvedor para fazer exatamente o que eu quero. Isso hoje está... muitas empresas fazem e tal, mas o custo é muito alto. Então, o que acontece? As empresas, elas usam o SaaS, né? Pagam por mês e tal. Só que essas ferramentas, elas são estruturadas para atender milhares, milhões de empresas, não uma única necessidade. E aí a empresa assina a ferramenta e quer fazer tudo o que ele fazia no Excel lá. Mas o que ele estava fazendo no Excel não está baseado num desenho de processo. E aí vai ficando complicado. E aí, esse software não é bom. É claro que não é bom, ele não vem com todas aquelas manias, aquelas coisas, aqueles detalhamentos que você queria. Se eu tivesse desenhado o processo antes, é assim que eu quero que funcione, isso é crítico para mim, isso aqui realmente é importante, tem que atender. Seria mais fácil você determinar qual ferramenta de automação você usaria e a efetividade seria muito maior. Sim, com certeza. Então é isso que eu tenho visto que acontece. Sim, é difícil, né, cara? E agora com a advindo da IA, né, só se você me permite mais um pouquinho. Sim, claro. Também, cara, cada dia que você abre as redes, né, enfim, e vão vindo, cada dia tem uma tecnologia de IA nova e automação com IA, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, e faz aquilo. Só que se você não tem um processo desenhado, como é que você automatiza tudo isso? Né? Então, a gestão por processo, ela é o início do caminho. Né? Então, você faz isso, e aí você vai ver qual é o universo de tecnologia, de inteligência artificial que você vai incorporar para atender esse processo. E não ao contrário. Exatamente. Tá bom? Legal. E assim, vamos imaginar um cenário que a empresa, ela fez tudo certo, né? Ela desenhou os processos, verificou as tarefas, como, né, você sempre recomenda, encontrou um software de gestão que condiz com o que ela quer, alinhado com as boas práticas, alinhado com a visão da empresa. Fez todo o processo certo. Perfeito. Aí chega naquele gargalo que são pessoas. Perfeito. Porque quem opera, isso tudo que é feito são pessoas, né? Certo. Então, assim, como, na sua opinião, a gente consegue envolver, assim, a equipe nessa mudança? Porque toda mudança gera uma resistência, porque a pessoa está acostumada a fazer de um jeito. Perfeito. E ela tem que aprender um novo jeito. Como a gente consegue fazer de forma eficiente? Tá. Vamos lá de novo. O que acontece, né? Quando a gente fala de pessoas, engajar pessoas, né? A gente olha de novo nas diretrizes, né? Quais são as diretrizes da empresa? Quais são os objetivos? Qual é a cultura da empresa? Né? Isso é bem importante. E como é que a alta gestão, né, a alta liderança, diretores, enfim, se comportam diante dessas coisas? Então, assim, o que eu tenho... Agora eu vou te falar de coisa prática, não é teoria. É o que eu faço há 20 e tantos anos e eu vejo todo dia, só muda o endereço. Sim. A empresa chega lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vou assinar o software e tal. Só que o autogestor, muitas vezes, ele não lidera pelo exemplo. Ele quer que as pessoas façam, mas ele não faz. Então, assim, vamos fazer gestão por processo, agora nós vamos ter indicadores e tal, mas a própria autodireção não se posiciona adequadamente. E aí a cultura não muda. Né? Fica aquela coisa. Então, daí o que acontece? Por que eu vou fazer se o Vinícius, que é o CEO da empresa, não faz? Então, assim, isso é a primeira coisa. Né? A outra coisa é a questão assim, de engajar as pessoas no desenvolvimento do processo. Por quê? Se eu tenho a pessoa lá do setor tal, é importante que essa pessoa ela esteja consciente disso, que ela entenda o porquê disso. E aí entra uma coisa que quando a gente fala de gestão, agora saindo dessa questão da automação, né, de implementar ferramentas, é um problema sério. Né? Tem pesquisas que indicam assim, que 70% dos problemas de retrabalho, de baixa eficiência na empresa é a falta de comunicação. E quando a gente fala em comunicação, é comunicar às pessoas o porquê das coisas, qual que é o resultado que se objetiva com aquilo, quais são os benefícios para a empresa e para quem trabalha na empresa e tal. Então, assim, normalmente vem aquela coisa assim, se impõe.
Eu vou em muitas empresas e falo assim, a tua empresa adotou tal ferramenta. Não estou sabendo. Mas como você não está sabendo? Não estou sabendo, ninguém me falou nada. Então, assim, parece brincadeira, mas como é que vai fazer daí se a pessoa nem sabe? Aí chega lá, daí dentro disso começa o outro processo. Daí faz um treinamento ruim da ferramenta. Daí, agora você vai usar, tá? Mas não tem um programa de treinamento para fazer o onboard nessa ferramenta. Daí começa tudo errado. Sim. Aí é normal que a pessoa vai querer voltar lá para o Excelzinho dele, porque, nossa, isso aqui é muito complicado, meu Deus. Mas é por quê? Porque a pessoa não foi bem orientada. Então, você vai ter que fazer o treinamento. Mas se ela não foi comunicada, se não foi colocado de forma adequada, não foi feito dentro de um ritual adequado, para esclarecer para a pessoa, mostrar os benefícios daquilo, o que vai melhorar, né, a segurança que vai gerar, é normal que daí eu não vou querer fazer. Você não se engaja naquilo que você não sabe. Você concorda? Sim. Se eu convido você a fazer tal coisa, a primeira coisa está, e daí? Como é que vai ser? Se eu não te conto isso, olha, vai ser legal, vai ter isso, vai ter aquilo, não estou dizendo que você vai. Mas vai ser mais difícil, não, deixa para lá. Então é a mesma coisa. Sim. Eu tenho que comunicar isso com clareza para você, para começar a gerar o engajamento. E claro que o engajamento daí é uma coisa contínua, daí entra uma outra questão, que é a questão da liderança, né, no dia a dia. Então o supervisor, o coordenador, o gerente, ele tem que fazer o papel dele de liderar. Qual é? Todo líder, ele tem que conduzir as pessoas ao resultado, ele tem que movimentar as pessoas, potencializar as pessoas, né? Eu diria assim, os livros aí dizem assim, que ninguém motiva você, você tem que se automotivar, isso é verdade, mas o líder ele tem que fazer um esforço nesse sentido de mostrar esse caminho, por que é importante, etc, etc. E isso é cotidiano, né, no dia a dia. Então, é esse o caminho que tem. Digamos, não tem uma única resposta, né? Então, é a cultura, é a liderança pelo exemplo, é a comunicação que tem que ser clara para as pessoas em termos de qual o resultado que se pretende, por que é importante, aquela coisa toda. Sim. Então, mais uma vez, a liderança como fator fundamental. A liderança, cara, parece clichê, né? Mas o que eu tenho visto nas empresas, e sei porque outros colegas também, a gente se reúne e conversa e tal, a questão da liderança é um desafio, né? A questão comportamental e os soft skills realmente, parece assim, todo lugar tem, você abre o YouTube, você tem zilhões de cursos e tal, mas o problema é fazer. Então as pessoas adquirem muito conhecimento, como liderar, liderança por aquilo, liderança desse jeito, tem zilhões de livros, de treinamentos, mas as pessoas estão pouco abertas a executar, a fazer aquilo, né? Então eu diria assim, lidar com pessoas. Nós, pessoas, é o grande desafio em qualquer projeto de implementação, de melhoria de processo, de inovação, tal, é você quebrar esses paradigmas, essas crenças, esses mau hábitos de negócio, tal, são bem importantes. Mas tudo começa na alta direção. Então, quando se fala em liderança, estamos falando, liderança vai descendo os níveis e tal, mas em primeiro lugar a liderança da alta gestão, da direção, né? É o exemplo. Começa lá no topo da cadeia. Isso, e a gente tem visto isso com bastante dificuldade nas empresas. Para você ter ideia, posso falar mais um pouquinho? Claro, deve, por favor. Eu tenho visto isso nas empresas e eu começo o trabalho falando disso, e daí a gente vai rodando o processo. Cara, você tem que ir lá puxar o CEO da empresa e falar, cara, nós não conversamos sobre isso. Olha, tá aqui, ó. É uma cláusula até de contrato. Se você não fazer a sua parte, não tem como movimentar 500 funcionários abaixo de você, 300 funcionários, se você não dá o exemplo. Mas é complicado. Sim, é complicado, por isso que nós estamos, por isso que eu estou te conversando. Né? Então, assim, apesar de ser óbvio, na hora de executar, é bem complicado. Tenho certeza que você vê isso aí com os teus clientes também, né? Tal, aqui na tua empresa você deve passar por situações assim, onde você vai lá com o teu cliente, olha, manda documentação, faz, isso é importante, isso pode gerar problema para você.
Você fala tudo isso para ele, no outro dia o troço não acontece de novo. Você fala, caramba, parece que eu estou falando com criança, né? Sim, não é verdade? Sim. Então isso acontece em todas as empresas, tá? É uma então, dor compartilhada. É um grande desafio. Sim, então, sim. fazer esse trabalho de mudança cultural, muitas vezes. Eu não estou generalizando, tá? Não estou falando que todas as empresas são assim. Sim. Mas a grande maioria tem esse aculturamento, essa coisa que está impregnada ali, e esse é o grande desafio. Por quê? Quando você vai fazer a gestão por processos, vem um monte de perguntas, né? Então, assim, vamos fazer o processo tal. Qual é o resultado que você quer que esse processo entregue? E daí, mas como assim? Qual é o resultado que você quer? Porque daí a gente desenha o processo para isso. E muitas vezes a alta direção não sabe, só está tocando o barco. Seguindo Vamos a lá. vida. E muitas vezes empresas de sucesso, empresas que faturam bem, não é essa a questão. A questão é de melhorar o que já está acontecendo. Tem empresas que isso, essa gestão não adequada, vamos chamar assim, está comprometendo o caixa, está comprometendo o capital de giro, assim, é mais crítico. Tem outras que não têm esse problema, porque estão num mercado um pouco mais tranquilo, a concorrência não é tão agressiva e tal, e às vezes mesmo tendo uma má gestão, uma gestão pouco eficiente, mesmo assim tem um bom resultado. Mas a questão não é essa, a questão é assim, como é que eu posso melhorar o meu resultado? Está sobrando 1 milhão por mês, mas eu queria 1,5 milhão. Bom, então vamos ter que ajustar o processo, para ver se isso é possível, né? Sim. Com essa estrutura, com esses recursos e tal. Então o mapeamento de processo e a modelagem permite entender isso de forma muito mais adequada, confiável, e tomar decisões mais assertivas, né? Sim, e indo para esse caminho agora de resultados, né? Porque tudo que a gente faz busca um resultado futuro, né? Perfeito. Vamos supor que a empresa fez todo esse processo, engajou o time, assim, como que a empresa ou o gestor consegue medir se um processo está indo bem na empresa? Como seria essa métrica? É que assim, todo o processo, por padrão, ele já vem com os KPIs, você já tem que estabelecer nele os indicadores de desempenho. Então vamos imaginar, você tem um processo X, o resultado, então você abre uma meta, vamos de forma bem simples. Eu tenho um processo X e eu vou ter indicador dentro dele de produtividade e de qualidade. Certo? Então, de produtividade, então assim, cara, tem que fazer 1.000 copinhos desse por dia. Índice de produtividade. Se não tiver entrega... Por quê? Porque também eu faço, quando a gente estrutura o processo, você faz uma coisa que a gente chama de CP, que é a capacidade do processo. Né? Então, quando eu estipulei que eu quero uma meta de 1.000 copinhos desse a cada 8 horas, ou seja, por dia, vamos pegar um exemplo simples aqui, tá? Eu já tenho que saber que o processo, a estrutura, gente, maquinário, ele tem capacidade de entregar 1.000. Por isso que eu já desenhei o processo antes. O que acontece muitas vezes? A empresa fala, tem que fazer 1.000, mas o processo não tem capacidade para fazer 1.000, tem capacidade para fazer 500. Aí o dono do processo vai falar, cara, tem que fazer hora extra, tem que trabalhar sábado, domingo, feriado. Que daí tá tudo errado, né? Porque daí o custo vai explodir. Quando você determina o custo do copinho para fazer dentro de segunda a sexta, 8 horas por dia, não para fazer hora extra, segundo turno, terceiro turno. Então, assim, indicador de produtividade e indicador de qualidade. Ou seja, se eu fiz, a produtividade é 1.000, então produzo 1.000, mas desses retrabalhei 300, perdi 300. Então, a minha qualidade do processo é ruim. Porque eu fiz 1.000, atendi em termos de produção e produtividade. Mas perdi, né? Um exemplo simples, perdi 300. Então 30% eu joguei no lixo. Então assim, o custo vai ser muito alto. Então assim, eu estabeleço esses dois indicadores e vou medindo. Vamos entender que tendo aquele indicador de 1.000, com retrabalho zero, a minha margem seja 30%. Então eu vou saber que estou tendo aquilo que eu planejei lá no meu financeiro estrategicamente. Se isso não estiver acontecendo, eu estou fazendo 1.000 e estou perdendo 300, não estou tendo 30% de lucro. Sim. Né? Claro que daí lá no processo financeiro, em outros indicadores, eu vou entender o que está acontecendo e quanto que eu estou perdendo e tal. Então vai dentro dessa cadeia, a gente vai entendendo tudo. E aí, de novo, né, a gestão por processo está lá um dos princípios da qualidade, que é que diz o seguinte, que
você tem que tomar decisões em evidências, né? Em dados, né? Em bases factuais, né? Dados. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um indicador, e eu tomo uma decisão do que eu vou fazer, ou seja, com base em dados. Não é, eu acho que o processo está legal. Mas como que você acha? Qual que é o parâmetro para ser legal e não ser legal? Qual é o parâmetro para ser bom ou não? O parâmetro é o seguinte, 1000 copos a cada 8 dias com 0 retrabalho. Qualquer coisa diferente disso, estou sendo bem aqui genérico, tá? Sim, mas sim. qualquer coisa fora disso não está no padrão e ele está comendo o meu lucro, ele está diminuindo a minha rentabilidade. Entendi. Tá? Então o processo, ele, por padrão, eu tenho que ter um indicador. Sim, Se eu não tiver um indicador no processo, eu já desenhei errado o processo. Porque daí não vou conseguir medir e você não melhora aquilo que você não mede. Exatamente. Né? É. A própria gestão de processos, ele já vem com uma outra ferramenta embutida, né, se eu posso dizer assim, que é um grande processo, que é o PDCA. Né? A ISO 9000, uma das ferramentas já é essa, ela se baseia no PDCA. O PDCA é um grande processo. Então você tem o Plan, Do, Check e Action. Quatro etapas desse processo. Eu planejo tudo o que eu quero, executo tudo aquilo, analiso e verifico e identifico o gap entre o planejado e o realizado, aquilo que eu te falei da produtividade. Então planejei 1000 por dia, executei 700. Quando eu analiso lá, eu vejo que está faltando 300, não deu certo. Então assim, ou eu planejei errado, viajei na maionese, digamos assim, certo? Sim. Ou o planejamento está excelente e eu executei mal. Processo errado, gente com baixa competência, enfim. Aí eu identifico isso, onde é que está o problema? Está no planejamento ou está na produção? Né? Na execução. A partir do momento que eu identifico isso, eu desenho a minha ação de melhoria. Então, se é no planejamento, não tenho que mexer na produção, tenho que ajustar o meu planejamento. Viajei demais na maionese, não dá para fazer 1000, dá para fazer só 500, dá para fazer só 600. Se é na execução, vou lá, onde é que está o problema? Está no corte, na dobra, na montagem, onde é que está o problema? Né? E aí eu implemento a ação corretiva. Então, esse grande processo, e aí é um processo de gestão, né? Que quando você passa a fazer uma gestão mais eficiente, né? Mais eficaz, você trabalha com essas bases. O que acontece muitas vezes também é que a empresa não faz o processo de gestão adequado. Então, às vezes você vai, daí o planejamento é ruim. Cara, se o planejamento é ruim, a execução já nasce fadada do monte de problema. E aí o que acontece? Você resolve o problema na execução. Porque daí foi errado para o cliente, o que você tem que fazer? Você tem que ligar para ele, pedir desculpa, fazer de novo, botar na transportadora, mandar... Mas está tudo ali na execução e o custo disso vai subindo. Não, e daí pior. Daí muitas vezes é o caos daí. Porque daí você também não analisa o porquê que está acontecendo isso. E daí não corrige o processo, né? Então, quando a gente fala no PDCA, eu planejo tudo o que eu quero, em termos de processo, de resultado, eu executo, analiso aquilo que eu planejei, e a ação não é a ação de retrabalho, é a ação de melhoria. Então, se alguma coisa não dá certo, eu vou trabalhar a causa. Por que que eu não estou conseguindo, esse processo não está entregando? Não é retrabalhar como lá na execução, né? Então, é diferente. Porque eu estou trabalhando para melhorar o processo, para fazer, ou inovar um processo, ou inovar a estratégia, alguma coisa assim. Muitas vezes a minha estratégia começa lá nas diretrizes, né? Primeiro passo. A minha estratégia comercial, por exemplo, ela já nasceu errada. Ou seja, estipulei uma estratégia de prospectar cliente, de abrir cliente e tal. Mas se essa estratégia já foi errada, a execução vai ser uma casa. Então o problema não está na execução, é a estratégia que é ruim. Então é importante se fazer o processo de análise também de forma bem séria, assim, bem responsável e tal. E é aí que acontece, né? Muitas vezes a alta direção não faz isso. Nós, seres humanos, temos uma característica assim, planejar é mais difícil do que fazer. Por quê? O empresário brasileiro ele tem muito essa coisa, né? Ele é muito mais fazejador do que planejador. Então tem uma ideia e já começa a botar em ação.
E daí no meio do caminho começa a ver, putz, esqueci disso, putz, esqueci daquilo. Nossa, não pensamos nisso, nossa, só que daí eu vou resolvendo isso tudo na execução. Você concorda que vira o caos daí? Porque é uma etapa que tinha que ser prever antes, né? Prever antes, né? Sim, com certeza. Do que já sair fazendo. Não quer dizer que quando você planeja, tudo vai ser as mil maravilhas. Mas vai diminuir bastante isso. O ruído, né? Os erros. E você já vai vendo o que você pode ir fazendo, né? Diminuir o estresse. Com certeza. E assim, tudo que a empresa, o empresário busca, no final, é lucro, certo? Sim, perfeito. E na sua visão, assim, a empresa faz todo esse caminho, essa batalha de processos, né? Engaja as pessoas, consegue medir, tem a tecnologia a seu favor. Há uma relação direta entre a empresa ter processos adequados, ter uma gestão eficaz e conseguir aumentar seus lucros, ou na sua visão não? Sim, vamos pensar assim, ó. Você tem dois parâmetros quando você vai aplicar os teus preços de mercado, vai vender o teu produto, o teu serviço, certo? Um parâmetro teto é o que o mercado está pagando. Então você tem um produto X, então tem uma variação, o preço top aqui de mercado é 5. Tem uma variação ali de 4 e pouco até 5, certo? E você tem um para baixo, que é o teu limitador, que é o teu custo. Então assim, meu custo, cara, a limitação é só, eu posso, acima de 5 não vendo nada. Se você tem um custo muito alto por ineficiência, por processos ruins, por equipe mal preparada, ou seja, o teu processo não está bem estruturado, o custo é alto. Então assim, para cima 5, para baixo, se eu tenho baixa eficiência, vamos pegar um exemplo bobo aqui, eu tenho 3. Então assim, eu estou para cima, eu não posso ir além de 5, e para baixo não posso ir a menos de 3, senão eu vou tomar prejuízo. No mercado não tem muito o que você fazer, a não ser que você crie um produto, um diferencial muito grande que permita você, né? Ó, esse copo aqui, a maioria custa 5, esse copo d'água, mas o meu tem mais alguma coisa que eu posso vender por 7. A não ser que você crie isso, que não é muito fácil, né? Criar um diferencial tão grande assim. O que acontece? Você tem que trabalhar no teu custo. Então, se o teu custo era 3 e você vendia 5, você tinha um lucro vamos pegar a metade, vai? O custo 2,50, você vendia 5, então você tinha lá uma margem de 2,5 e tal, não sei o que, sobrou 50, sobrou, sei lá, 30%, deu lucro. Se você diminui o custo, vou reduzir o meu custo em 10%, e aí entra o processo, né? Aí você não tem mais 30, aí você tem 40. Não sei se deu para... Então, assim, quando você faz a gestão por processos, 99,9% dos casos, você vai melhorar a tua eficiência, a tua produtividade, diminuir teu retrabalho, né? Vai se tornar mais eficiente realmente. E aí você vai... aquela questão assim da produtividade, fazer mais com menos. Então, antes eu fazia 10 e gastava 5, agora eu estou fazendo os mesmos 10 e estou gastando 3. Ou seja, aumentei o meu lucro, certo? Não sei se... Sim. Então, é isso. Claro que, falando para cima, né? Vamos pegar daí o teu processo comercial, o teu processo de marketing. Se você tem um processo de marketing e vendas bem desenhado, você tem a capacidade de identificar oportunidades de melhoria de forma mais interessante, você concorda? Sim. Porque você, no teu processo de marketing, você vai ter um processo inteligente que permite você analisar o mercado com mais critério, né? Com mais assertividade e tal. Se você tem um processo de vendas mais inteligente, pessoas mais capacitadas que operam esse processo, você vai ter mais qualidade nas tuas vendas. Eu sempre falo isso para os clientes. Qual a qualidade da tua venda? Mas como assim qualidade das vendas? Né? É simples. Eu sou o vendedor A, você é o vendedor B. Eu sou o vendedor A. Na tua empresa, nós temos uma tabela aqui, e esse copo aqui a gente pode dar até 30% de desconto. Eu sou o vendedor A. Eu vendo R$1 milhão por mês desse copinho. Cara, e não dou 1 centavo de desconto. Eu vendo pelo preço cheio da tabela. Você é o vendedor B. Você vende o mesmo 1 milhão. Só que 50% das tuas vendas você mete 30%, você usa todo o desconto. Quem é que vende com mais qualidade?
Eu, né? Sim, com certeza. Nós vendemos a mesma coisa, o mesmo produto, a mesma empresa. Só que eu vendo com muito mais. A minha venda tem muito mais qualidade do que a tua. Muito mais valor, né? Agrega muito mais valor. Então, quando eu estou num processo e eu consigo medir isso, fica mais fácil. Pô, eu preciso trabalhar o Vinícius. Vinícius, por que você aplica tanto desconto? E aí, é claro que estamos falando de você, da pessoa, mas nós estamos falando da gestão do processo. Sim. Aí é o líder, o gerente atuando. Por quê? Porque ele tem indicadores. Quando eu vejo o meu resultado lá, eu consigo ver o resultado geral, eu consigo dividir por vendedor, eu consigo entender. E aí eu consigo ver quem que está tendo um desempenho melhor ou não. E aí, às vezes, aquele resultado lá, aquela meta comercial de vendas, não está sendo batida. Mas é culpa dos 10 vendedores? Não, é culpa de 5 que não atinge a meta, que dá muito desconto e assim vai. Então, a gestão por processo permite você ver isso. Sim. Então, se você tem um entendimento melhor nisso, você consegue aplicar preços melhores, criar outras alternativas. E aí entra a questão também do relacionamento do cliente, entender um pouco melhor o cliente. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes você não consegue aplicar determinado valor, fala, mas por que o meu cliente não paga? Mas eu sei que lá a outra empresa vende, mas é a mesma coisa que o meu produto é igualzinho. Como é que ele vende e eu não vendo? Você concorda? Sim. Tem alguma coisa aí que não está funcionando bem, né? Porque o teu produto... E aí o problema, às vezes, não está no produto. O produto é tão bom quanto. Está na estratégia. Está no processo de análise, de avaliação, de estudar a mesma coisa. Sim, que legal. Então, é isso aí. Então, assim, vamos imaginar que alguém está assistindo a gente ali, pô, ficou animado, né? Poxa, que legal, vou começar a ir para esse caminho de processos, de avaliar o que eu estou fazendo e tudo mais. Na tua visão, assim, por onde começa essa implementação? Qual o primeiro passo ali para uma pequena e média empresa começar esse trabalho? Fazer um diagnóstico. Importante fazer um diagnóstico. Entender como é que está acontecendo as coisas e daí a gente fazer um plano de trabalho, né? Ou seja, na maioria das vezes, mesmo a partir do diagnóstico, a gente vai identificar essa dinâmica, assim, né? Como é que é o seu planejamento? Que informações você tem? Quais são as tuas metas? Se a gente começa a fazer... É o que acontece muitas vezes. Daí a própria direção não tem essas coisas claras. Tudo assim, fica nebuloso. Assim, cara, mas isso assim, mas daí como é que isso passa para a tua equipe? Daí as vendas não estão acontecendo e tal. Cara, mas se você que é o dono da empresa não tá certo disso, como é que a tua equipe trabalha? Então, o próprio processo, porque assim, vamos entender as coisas. Quando você fala em processo, você já pensa na operação. Mas o próprio planejamento estratégico da empresa é um grande processo. Sim. Você concorda? Sim. E as empresas não fazem isso. As empresas falam, vamos fazer um planejamento, então vamos sentar aqui uma vez por ano, e daí o que nós vamos fazer o ano que vem? Quando fazem? Né? Por favor, não estou generalizando, sim. Muitos e muitos casos, né? Principalmente na pequena e média empresa. Então, assim, não faz o processo. Então, faz lá o plano. Daqui um ano vamos conversar. Atingimos os objetivos? Sim, não. Mas claro que não vai dar, né? Eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que me reunir, eu tenho que analisar os indicadores mês a mês para ver se aquilo tudo que eu planejei está indo naquele caminho. E isso geralmente está na mão da alta gestão. Não está em quem está operando. Então, na verdade, é assim. Começa-se por aí, fazendo um diagnóstico. Muitas vezes eu vou em empresas assim, não, eu quero começar por aqui, porque é aqui que não... Cara, mas aqui onde você está falando que está o problema, não é onde nasce. Aqui está acontecendo o efeito. Então não adianta você mexer aqui, porque tem alguma coisa que você tem que fechar a torneira lá na frente, não é aqui que você tem que fechar a torneira. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente entende um pouco melhor isso, já vai fazendo isso, tá? De forma mais otimizada, assim, e falar, cara, a gente tem que começar por aqui. Então, assim, mas normalmente a gente já vê gap no planejamento. E daí, se não tem planejamento, já desdobra, daí não tem comunicação, ou a comunicação já vem errada. E aí vai desencadeando toda uma série de problemas, que, como eu te falei, onde é que vai desovar tudo isso? Lá na execução. O pessoal da execução é que fica louco, né? Nossa, mas tem que fazer isso agora. Nossa, mas isso eu não sabia. Nossa, mas vai ter que fazer hora extra. Nossa, mas...
Por quê? Porque não está vindo, né, numa lógica correta. E aí a probabilidade desse monte de imprevistos, né, o famoso apaga-incêndio, vai estar lá na produção, né, vai estar na execução, vai estar na área operacional, na área de serviço, e daí tem que ir resolvendo conforme vai acontecendo. Sim, sim. Então, assim, resumindo, tem que fazer um diagnóstico, daí faz um plano, e daí começa a fazer o mapeamento e tal, e a gente vai refinando isso. Isso no passo a passo, né? Mas para o empresário que está nos ouvindo agora, primeiro tem que saber, né, tem que tirar. Eu gosto sempre de usar um exemplo bem simples, né? Você vai no médico e fala, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com problema aqui, eu acho que é isso, eu acho. A gente tem essas manias, né? Tem pessoas que já vão no médico e já sabem o que ele precisa. O que o médico faz? Espera aí. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um exame disso, vai fazer uma ressonância, vai fazer uma tomografia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois você volta aqui que daí vamos ver o que vamos fazer. É a mesma coisa, que é o que estou falando, é o diagnóstico. Espera aí, vamos tirar uma radiografia aqui, vamos entender um pouco essa dinâmica, né? Se está só na parte de estrutura, se está na área comportamental, a cultura da empresa, vamos ver aqui o que está gerando essa sua insatisfação, né? Porque é isso que está gerando o resultado insatisfatório. Então, para cada empresa, dependendo da situação que está, pode variar um pouco, né? Mas de qualquer forma, em todas elas vai ter que mexer nisso, né? Tem que ajustar o planejamento aqui, o processo, e aí a gente vai, e conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo algumas outras coisas. Sendo um pouquinho mais longo aí na tua pergunta, o que acontece? Muitas vezes quem chama a gente é o dono da empresa, na grande maioria. O dono da empresa tem a visão dele da empresa, deste lado da mesa. Tá bom. Então, em cima disso, a gente faz um plano de trabalho. Legal. Porém, quando a gente vai lá, daí lá no gerente de produção, daí a gente começa a ver outras versões. Que não é aquela do CEO da empresa, porque essa pessoa está em outra posição na mesa, ele está com outro ângulo de visão. Então, e aí a gente começa a encontrar algumas coisas, tipo, aquilo que você me falou quando você não é isso. E tem casos que a gente tem que falar, olha, muitos disso, você mesmo, que é o dono da empresa, é meio esquisito de falar isso, né? Às vezes eu estou falando isso para o empresário, vai falar, não vou chamar esse cara vai... Mas assim, muitas vezes, aquela situação, às vezes está sendo gerada pela alta direção, às vezes sem saber. Nossa, mas eu não sabia que isso podia causar isso. Nossa, eu não sabia que, de repente, meus funcionários estavam se sentindo assim. E aí entra esse trabalho de ajustes, né? Então, ajusta ali, ajusta aqui, ajusta tecnicamente o processo, a infraestrutura do processo, mas muitas coisas estão nesse campo de comportamento mesmo, de posicionamento e tal. Por isso que é importante fazer o diagnóstico primeiro, para a gente já começar de uma forma um pouco mais alinhada ali, né? Tentar fazer o caminho menos doloroso possível. Sim, com certeza. De novo, estou fazendo uma analogia aqui, né? Doloroso por quê? Pegando lá o que você falou lá no início. Mudar, temos que mudar. Mas mudar às vezes é complicado, né? Sai da zona de conforto, a pessoa tinha um hábito, tinha um costume, se sentia bem de uma forma, daí, caramba, então assim, exige um certo esforço, né, tal. Mas eu acho que vale a pena quando o objetivo é tornar a empresa melhor do que já é, aumentar os lucros, pôr mais dinheiro no bolso, ter uma equipe mais satisfeita, né? Uma outra coisa importante, bem importante hoje aí com a entrada da nova NR1, né? Os riscos trabalhistas aí com os riscos psicossociais. Então assim, mais do que nunca, o processo é fundamental. Por quê? Se você falar em riscos psicossociais, por exemplo, né? Burnout, não sei o quê, afastamentos em função de problemas de cunho emocional, nós estamos falando tudo de processo. Sim, com certeza. Então assim, quero resolver os meus problemas, não quero ter problema aí com essas novas exigências aí da NR1. Cara, só ajusta o processo. Vamos ajustar os processos, prevendo já o que essa norma pede, por exemplo, não vai ter problema nenhum. Então, assim, o processo é fundamental, hein? É bem importante. Sim. E, assim, na tua visão, quais são os principais erros, assim, para dar para dica que o pessoal vai se aventurar nessa parte,
que as empresas cometem quando vão começar a implementar um processo, assim, uma gestão, um trabalho como você faz? Quais são os principais erros? Ó, o principal erro, o principal mesmo assim está na parte estratégica. Ou seja, porque assim, a alta direção muitas vezes, temos que melhorar. Mas ele não se inclui no negócio. Tipo, isso aqui, daí chama lá, essa pessoa aqui. E daí te passa para uma pessoa que é operacional. E a pessoa tem pouco poder de decisão. Então essa pessoa vai criar um problema para ela. Essa pessoa vai ficar estressada. Porque a alta direção não entende que o processo, quando fala nós, inclui a alta direção. Né? Então assim, isso aí é para a empresa, mas a empresa é o dono da empresa, pô. Os donos da empresa. Então assim, eu vejo muito problema nisso e mesmo a gente fazendo assim essa conscientização no início do trabalho, depois a gente tem que chamar os CEOs, os donos da empresa e falar, olha, é importante que você contribua aqui, olha, esse comportamento não está legal, tal. Então assim, é isso. E a outra coisa é o seguinte, então, isso na parte mais estratégica, tá? O posicionamento, né? Como que eu, dono da empresa, vou me posicionar? Eu estou aberto a fazer as mudanças que eu preciso tomar, eu preciso fazer em mim para ajudar nesse processo, né? E aí entra, Vinícius, uma coisa interessante, assim, você tem o empresário e tem a empresa. Tem empresário que ele se coloca à frente da empresa. Assim, ele é mais os gostos dele, as manias dele, os vícios dele, os maus são mais importantes do que a empresa. Então assim, ele condena a empresa. Sim. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem simples que você na tua área você deve ter uma experiência gigantesca com isso. A empresa está ferrada. Posso falar? Claro. A empresa está numa situação delicada lá de caixa, tal, está atrasando o pagamento, tal. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá, gente? Sim. Aí o dono da empresa chega com a BMW da última versão do ano. É o ego dele. Sim. Cara, mas a empresa está com o pagamento atrasado, as coisas precisava comprar um carro de R$1 milhão agora. Então assim, estou dando, claro, o empresário faz o que ele quer, cada um tem a sua empresa. Mas é uma coisa que meio... Mas assim, é disso que eu estou te falando. Então veja que esse comportamento, o que você acha, se você fosse funcionário dessa empresa, você está com o teu salário atrasado, ou não recebeu lá a gratificação que estava prometida, lá a tua participação no lucro, enfim. E daí o teu, mas chegou com carro zero hoje. Daqui a pouco chega a esposa dele com outro carro. Como que você, funcionário, se sentiria? Você se sentiria agredido, né? Sim. De novo, a empresa é dele, o empresário ele faz o que ele quiser, mas eu estou falando disso no reflexo. Então isso é bem importante quando você vai iniciar um processo de gestão de melhoria, que você vai dar mais abertura, você vai dar mais clareza nas tuas operações. Por que a clareza? Se eu quero engajar as pessoas, as informações têm que ter claras, porque assim, para as pessoas quererem realmente trabalhar ali, participar dos esforços, dos desafios. Então assim, imagine você, como é que você se sentiria? Te desmotivaria, né? Então, de uma forma bem simples aqui, estou falando assim, veja que nesse processo é uma mudança de hábito que o empresário teria que refletir um pouquinho. Vamos imaginar um empresário que fizesse isso, tá? Ele teria que refletir, isso aí vai dar uma porrada lá na minha empresa, vai ser um problema para os meus gerentes lá, explicar isso para a equipe, ou seja, ele não estaria contribuindo muito com essa, né? Poderia ficar por um outro momento, não sei se mas eu acho que você já viu coisas nesse sentido, né? Já. Então assim, o empresário, ele se coloca, a empresa não é a prioridade, a prioridade sou eu e o meu ego. Sim. Então assim, é importante se refletir sobre isso. Sim, com certeza. Então, essa é a coisa mais importante. E a outra coisa, assim, é não desenhar o processo de forma adequada. O que eu tenho visto muito, assim, você vai nas empresas, já fui em N empresas trabalhar, né, que são meus clientes, hoje já foram, que assim, já contratei uma consultoria no passado, contratei outra consultoria no passado e tal. E aí, o que acontece? É bem importante, quando você vai desenhar isso tudo, assim, qual é o seu contexto?
Qual é o contexto do teu negócio neste momento? O mercado que você está inserido, o time que você tem, os seus anseios como empreendedor, como empresário, qual é o contexto? A partir deste contexto, a gente vai imaginar a estrutura que você precisa, porque senão você fica criando um monte de coisas desnecessárias que não estão dentro desse contexto, não dá agora. Cara, você quer fazer isso? Cara, mas olha o prédio que você trabalha, olha a tua instalação, não dá para você fazer isso agora. Sim. Não estou dizendo que ele não pode, mas assim, o ideal seria fazer isso aqui primeiro, depois isso, depois aquilo. Né? Então, o contexto que você tem agora, cara, você quer fazer isso, mas você não tem equipe, cara. E hoje, quando a gente fala em equipe, né, você sabe disso, né? Não dá, bota o anúncio ali no LinkedIn e tal, daqui a pouco tem 20 profissionais excepcionais. Não vai ter, é difícil. Ou se achar, o custo é alto, sim, né? Salários elevados. Então, assim, fala, cara, não dá você fazer isso agora nessa velocidade. Não dá. E aí, o que acontece? A gente vê em muitas empresas, assim, um processo criado que em vez de facilitar a vida do empresário vai complicar, porque o contexto dele não permite, ele não tem fôlego, ele não tem caixa, ele não tem como fazer aquela movimentação toda. Porque uma coisa é importante, você não ter qualidade te gera custos. Retrabalho, baixa eficiência, baixa produtividade, concorda? Sim, você tem um custo alto. Mas investir em qualidade também custa, não quer dizer que não vai custar nada. O que muda é a estratégia. Vou trabalhar mais preventivamente, vou planejar mais, ele exige outro tipo de esforço. Ele vai custar menos do que você ficar retrabalhando, do que você ter baixa eficiência. Mas também vai ter. Né? Então, assim, é importante. Então, muitas vezes a empresa começa a fazer isso sem entender isso. Mas eu vou ter que fazer isso? Vai. Mas você vai ter que assinar um software para automatizar as suas tarefas, vai custar, sei lá, 2 pau. Nossa, mas com os Excel eu não uso nada. Porque nem a licença do Microsoft eu pago, eu uso tudo pirata. Viu isso? Sim. Aí já complica. Né? Tô exagerando aqui, mas a gente vê muito disso. Então, assim, cara, tem empresas que a gente vai trabalhar, tal, tem Excel lá, porra, não é o Office 365, não é nem o... Cara, lá da época do EPA. Você vai abrir a planilha lá, nem abre, porque tá fora da versão. Então, assim, aí você fala para o empresário que quer fazer. Não, eu quero fazer. Tal. Cara, vamos automatizar isso. Vamos assinar uma ferramenta. Nossa, mas... Então, assim, não estava preparado. E daí não vai dar problema. Então, é importante que a gente faça um diagnóstico bem claro e já preveja essas coisas. E fala assim, Vinícius, é isso que você quer mesmo? Vai ser assim. Não, estou preparado, legal, vou fazer. Aí vai embora, aí a coisa flui, né? Tem fluidez. Se eu, como consultor, não te clareio isso, não esclareço isso para você, nós vamos ter problema mas isso você não me falou. Mas isso aí eu não precisa. Mas vou ter que mudar isso, não, vou ter que mudar aquilo. Vai dar problema. E aí vai dar um estresse, né? Na equipe. Então, assim, é importante fazer esse diagnóstico de forma bem clara e a alta direção está bem posicionada, entendendo esse contexto. Qual é o contexto? Sim. Né? Porque às vezes você quer evoluir rapidamente, mas tem que fazer o passo a passo, né? Então, primeiro isso. Isso vai causar um efeito positivo que vai levar a gente para isso. Depois a gente... Porque às vezes eu quero ir daqui já do ponto A por ponto Z, não vai dar, vai ser estressante, né? E vai errado, provavelmente. E vai errado, vai dar na trave, vai dar problema. E daí é uma coisa bem chata, assim, que já passei por isso também. Por mais que a gente tente prevenir, tente visualizar, tente prever certas coisas, aí você para no meio do caminho. Porque daí a empresa não consegue avançar, porque começam a aparecer tantas coisas, não que sejam coisas tão robustas assim, mas muitas vezes a pessoa, o dono da empresa, o empresário, ele não está preparado. Então, na verdade, não é questão nem de dinheiro, nem nada, assim, ele só não estava preparado para fazer essa mudança de conceito, olhar diferente. Tem empresas que a gente vai e fala assim, olha, nós temos que ter uma comunicação mais assertiva, nós temos que participar melhor os líderes desse processo, porque senão como é que a gente engaja os líderes? Como é que o líder daí transmite isso para a base operacional dele? Se ele não sabe, então fica muito... Daí você ouve coisas assim, que daí isso que eu te
Que eu te falei, não é nem financeiramente. Não, mas isso aí eu não quero abrir para os meus carregados. Sim. Ah, mas se você não conta isso, como é que nós vamos falar para eles que eles têm que fazer a equipe trabalhar nesse sentido? Então, é uma questão de cultura, não é nem dinheiro. Então, assim, é importante que o empresário esteja consciente dessas coisas, porque a gestão por processo, ela se baseia nisso, né? Nessa fluidez, né? nessa clareza, nessa comunicação clara de tudo que tem que se fazer, metas, indicadores, objetivos. Se você não tiver isso de forma bem clara, fica difícil daí de você engajar as pessoas, de buscar o comprometimento das pessoas, né? Ninguém se compromete com aquilo que não sabe. Mas, cara, qual que é o objetivo Onde disso? Que vai dar isso, Onde que vai dar isso? Você concorda? Concordo. Eu sou assim, você fala, não, explica melhor, senão eu não vou. Como é que eu vou dar? Eu tenho 20 funcionários lá, como é que eu movimento aí? Porque eles vão me perguntar, daí se você não me fala, eu falo o quê para os meus funcionários? Não sei a direção. Cara, e a gente ouve umas coisas horríveis. Assim. Daí o cara fala assim, não, isso é coisa da direção. Você já ouviu isso? Sim, cara, e daí os funcionários não sabem. Se engajam, e daí o resultado não acontece. Nossa, essa empresa não funciona. Mas claro que não vai funcionar, vai ficar delicado, né? Eu tenho que dizer exatamente qual é o alvo, né? Onde é que eu quero ir, por quê? E se acontecer, tem algum ponto negativo ou agente positivo, a gente vai ganhar alguma bonificação, a gente vai... não estou falando que tem que ter, mas se tem que comunicar todos os artifícios que você tiver no sentido de movimentar as pessoas, seja financeiramente, seja um benefício, seja uma folga, seja uma confraternização, essas coisas têm que estar bem clarificadas, assim, bem certinhas, né? Para que a equipe possa trabalhar em torno disso. Sim, exatamente, cara. E assim, caminhando para a reta final do podcast, Vamos lá. assim, umas perguntinhas para você responder rápido, o pessoal conhecer um pouco mais do José como pessoa, né? Tá bom. Para a gente fechar aqui com chave de ouro. Qual é uma frase que mais te define, uma frase que você mais gosta, assim? Tem uma frase que eu gosto, depois eu fiz uma... Fiz não, né? Depois teve uma versão, tem uma versão, que é assim, a necessidade é a mãe da inovação. Né? Então o mercado usa muito essa frase, ou seja, a partir de uma necessidade você vai lá e cria outro produto e pá, gerou uma outra situação. Quando a gente fala em melhoria de processo, eu gosto de uma variação dela que é assim, a curiosidade é a mãe da inovação. Por quê? A necessidade necessariamente ela aponta ali. O que acontece quando você está no processo? Muitas vezes você está fazendo o processo teu lá e você faz isso há anos, então não tem necessidade, para você tá bom. Então nunca vai melhorar, porque não tem necessidade. Para mim tá bom. Por que eu vou mexer, né? Por que eu vou mexer? Mas isso não quer dizer que não dá para melhorar. Então assim, quando você coloca isso a curiosidade, ou seja, estamos usando aqui a domínio, deixa eu ver esse módulo, ou estamos usando tal software, deixa eu ver esse módulo. Mas o que é essa aba aqui? O que é isso aqui? Para que serve isso? E você tem a curiosidade de ir lá e dar uma navegada, né? Dar uma investigada naquilo, às vezes você descobre coisas interessantes e aí, quando você descobre isso, você vai falando, nossa, não sabia que tinha isso. E você passa a usar, você passou a melhorar o teu processo. Né? Então eu diria assim, eu gosto muito dessa frase, a curiosidade é a mãe da inovação. Então a recomendação que eu deixo para os CEOs de empresa e para líderes e para profissional, seja curioso, vai lá e fuce, tente entender. Isso é muito complicado. Complicado porque você não entendeu direito. Vai lá e tenta, né? Porque às vezes isso vai trazer inovação, vai trazer melhoria. Então, eu gosto muito dessa frase. E eu aplico ela no meu dia a dia. A curiosidade é a mãe da inovação. Então, assim, quando você é curioso, normalmente você vai melhorar, você vai inovar, você vai encontrar coisas interessantes. Entendi. Legal. E assim, falando de viagens agora, qual que foi o lugar mais legal que você já conheceu? Cara, eu já fui para muitos lugares, mas eu gosto e tô para voltar lá agora, que é em Buenos Aires, na Argentina. Buenos Aires, já fiz uma viagem lá 2 anos atrás. Lá legal. De carro, andei por muitos lugares lá, gostei muito. Tá? Então, Buenos Aires curto muito. Legal. E qual lugar que você quer conhecer, tem sonho de visitar? Cara, eu quero ir para a Índia. Índia? Nossa. A cultura lá, aquela coisa muito louca e tal. Muita gente, né? Muita Nossa, gente. lá é muita gente. Sei lá, eu tenho uma amiga, na minha família, a gente tem uma amiga que já foi para lá e contou coisa, isso me deixou mais incentivado ainda, quero ir para a Índia.
Que legal, Tenho cara. curiosidade, é muito diferente. Na parte, assim, de cinema, assim, né? Qual filme que você mais gosta? Cara, eu sou um cinéfilo, eu Sério? assisto muito filme, assim, tal. Eu lembro que no tempo das fitas, né? Que a gente ia na locadora, é do seu tempo? Sim, ia nas eu era criança, não pegava uma Blockbuster, aquela tudo mais. Blockbuster, nossa, eu vivia ali naquela Blockbuster do Batel, ali na frente do Shopping Cristal. Tinha uma que era no McDonald's ali, que eu pegava do lado do portão ali. Isso, muito. Mas eu gosto muito de um filme que é aquele Último Samurai, com Tom Cruise. Ah, legal. Cara, em função da liderança, do esforço, da seriedade, né, do personagem, assim, da ética dele e tal. É bem legal, assim, eu gosto. Esse é que você para pra ver sempre que aparece. Eu já vi várias vezes. Mas gosto de outros, assim. Às vezes a gente fala, minha mulher que tira sarro, né? Às vezes tá lá, passa o Rambo. Tô eu lá vendo o Rambo 3, Rambo 2. Eu acho que é por causa da fase que eu vivi, né? Que o filme, o Sylvester Stallone fez tanto sucesso. Aquela musiquinha e tal, enfim. Não, mas o que eu gosto mesmo é o Último Samurai, de Tom Cruise, assim. Já vi várias vezes e sempre me inspira, assim. Sim, legal. E assim, na parte de leitura, qual que é o livro que você mais gosta, o livro favorito? Cara, eu tenho um livro, eu leio bastante livros da minha área, né? Então eu gosto muito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse tá pra eu ler, não li, mas eu vou pôr na lista. Esse livro é um livrinho livrinho não, né? Um livro assim, fica na cabeceira ali e apesar de já ter, não é um livro bem recente assim, mas ele é totalmente atualizado, né? Quando eu comprei o primeiro, sei lá, 15 anos atrás, que é esse livro que eu tenho, ele tá até amarelinho assim. Amarelinho assim. Cara, você vai ali, às vezes está sempre ali revendo algumas coisas. Cara, ele serve lá para quando foi escrito e tá aqui agora. Então, assim, é um livro que eu gosto muito. Assim. Que legal. E, assim, no teu âmbito pessoal, assim, de exemplo, né? Quem é o seu herói ou sua heroína? Cara, minha heroína é minha mãe. Não tem um herói. Minha mãe, para mim, é uma pessoa que eu admiro demais, assim, muito batalhadora. Não que o meu pai também não seja, mas a minha mãe, nós somos em 5 irmãos, né? E família simples, assim, tal. E o meu pai sempre trabalhou, sempre viajou muito, tal. E a minha mãe era a poderosa ali, que estava ali na educação dos filhos, cuidando no dia a dia. Então, assim, minha mãe é a minha heroína. Eu fico imaginando, assim, por tudo que ela passou com 5 filhos e basicamente sozinha no dia a dia, em função do trabalho do meu pai. Eu falo, caramba, que mulher. Então, assim, a minha heroína é minha mãe. A referência não tem como. É uma referência, não tem assim. como, cara. E a velhinha não é fraca, não. Que legal. É bem legal. E qual que é a sua comida favorita e seu hobby favorito? Cara, eu gosto muito de andar de bicicleta. Né? Apesar de não estar pedalando tanto quanto deveria, mas eu curto bastante andar de bicicleta, principalmente pela cidade, né? pelas ciclovias aí e tal. A Curitiba é muito legal. Muito legal. Fazer muito verde. Minha mulher pedala bastante também, gosta. Frequentemente a gente faz os interparques aí da vida. Sai daqui, eu moro aqui no Rebouças, o povo vai até o Barigui, daí do Barigui vai até o São Lourenço, ou às vezes vai para o São Lourenço, daí vai lá para aquele Tanguá, daí vai para o Barigui. Anda bastante, hein? Anda bastante. Ou aqui para São José, né? Ou aquele outro que esqueci o nome. Enfim, curto bastante de ir pedalando e apreciando a cidade e tal, é legal. Quando você passa de carro, você não vê as mesmas coisas de quando você está pedalando. Legal. Então gosto disso. Cara, o preferido é o churrasco. Não tem, né? É tiro certo, não tem como dar ruim. Gosto de várias comidas, mas um churrasquinho, uma picanhazinha, um bife de ancho. Esse é bom. Mal passado. Esse friozinho ainda, né? Nossa, esse friozinho aí é lindo. Legal. Inclusive hoje estamos vendo aí, você vai sentar na casa do meu pai lá, a gente fazer um churrasquinho e assistir o jogo aí no final da tarde. Vamos ver se o Brasil avança, né? Estamos firmes aí na torcida. Sim, que legal. E assim, fazendo uma autoanálise, também uma autocrítica, na sua visão, qual é o seu principal defeito e a sua principal virtude? Cara, esse defeito em mim já foi mais contundente, hoje está mais light, mas ainda eu sou muito teimoso. Às vezes sou resistente assim, a certas coisas, não sei se é excesso de convicção em determinadas coisas tal,
Mas é aquele negócio, né? Você vai envelhecendo, estou com 50, fiz 59 agora, começo do ano. Então você vai amadurecendo, a minha mulher é psicóloga para ajudar, né? Então a gente vai trabalhando ali e tal. Então essa teimosia ao longo dos anos, assim, ela vem se acentuando e tal, agora tá bem bom. Mas assim, acho que o defeito é essa teimosia, né? Que eu sempre tenho que estar ali me autoavaliando, menos, né? Mas, e a minha qualidade, você falou? É uma virtude? Cara, é a persistência, né? Mas não é essa palavra, é a persistência, resiliência, né? Eu sou um cara muito resiliente, assim, sabe? Eu vou e tal, e vai, e vamos lá, e não dá desse jeito, vamos fazer outro caminho, vamos lá, sou muito resiliente, assim, às vezes caio, levanto, não desisto. Então, aguenta ali, né? A pressão aguenta, né? Então isso é muito legal, assim, muito legal. Legal. E fazendo assim um olhar para trás, para o passado aí da sua história, se você pudesse voltar no tempo, lá para o José que começou a trabalhar ali na parte da qualidade, na parte ali de auditoria, da parte contencioso que você fez, né? O que você diria para ele, assim, uma dica para ele para o que ia vir para frente? Vou te dizer, tem um pouco aí desse negócio da teimosia, assim, mas eu diria assim, Zé, seja menos perfeccionista. Já não consegui também, a gente vai trabalhando essas coisas, né? Faz parte do crescimento, do desenvolvimento, é muito legal. Mas assim, anos atrás, assim, eu era muito perfeccionista. E quando você é muito perfeccionista, às vezes você atrasa demais as coisas ali, porque faz você sofrer, porque você acha que nunca tá bom, né? Você, não, mas aqui dá para melhorar. Então assim, além de travar as coisas, né? Você poder fazer um pouco, impedir que você faça um pouco mais rápido, também causa em você um sofrimento, uma angústia, né? Porque nunca tá bom, né? Você se cobra demais e quer fazer. Então assim, é o que eu diria para mim há 10 anos atrás, seja menos perfeccionista, mais light, mais de boa, né? Então, ainda sou, mas não como a ponto de me atrapalhar, né? Hoje eu já lido bem mais fácil com isso. Mas há anos atrás eu chegava a sofrer com isso. Assim. Mas ele sofre mesmo. Não ficava bom, e assim, e não, mas tem que ser... Cara, e daí isso até me prejudicou, assim, porque eu poderia ter acelerado alguns projetos pessoais um pouco mais rápido. Mas você fica, não tá bom ainda, não tá bom. Então eu diria isso. Seja menos perfeccionista. Legal. Que é diferente, não é para se relaxar, não é isso, né? A gente sempre quer fazer o melhor possível, mas até um determinado limite, né? Sim. Porque é muito difícil chegar ao 100%. Eu não sei se comentei isso com você um dia numa reunião nossa aqui, que é assim, até o que eu digo hoje para os meus clientes. Cara, mas o processo meu tá perfeito? Cara, perfeito nunca vai estar. Sim. Vamos fazer o que é possível agora dentro do seu contexto. Conforme você for amadurecendo e rodando, você vai fazendo as melhorias, ou seja, vai deixando ele perfeito à medida do possível, mas conforme as coisas vão caminhando. Não adianta a gente querer fazer perfeito agora. Nesse mundo tão... Essas mudanças tão rápidas, né? Esse mundo, como é que chama? O pessoal fala, o mundo VUCA, né? Essas mudanças tão rápidas, tal. Você faz uma coisa perfeita agora, hoje, daqui 2 dias, não está mais perfeito, porque já mudou o mercado, mudou a tecnologia, mudou, né? Falando no ambiente de negócio. Então, assim, não dá. Cara, vamos fazer agora aqui, tá legal? Vamos caminhando e vamos fazendo. Então, o teu próprio processo, ele tem que ser flexível, né? Ele vai se ajustando. Você tem que estruturar ele de uma forma que ele vá se ajustando, né? Porque muda todo dia, né? Tá? Sim. Então é isso. Legal, cara. Beleza. E assim, agora olhando para o futuro, quais são os seus passos para o futuro, as suas metas, que você busca no horizonte agora? Cara, eu já estou com 59 anos. Então, assim, eu diria assim, não fiz tudo que eu tenho que fazer, mas fiz muito das coisas que eu quero fazer. Eu tenho um projeto agora que que já está em desenvolvimento, já era para estar rodando, que era produtizar a consultoria através de ferramentas de automação, então software de gestão estratégico, está no forno aí já. De novo, já era para estar rodando, mas o meu nível de perfeccionismo já está atrasado aí pelo menos uns 6 meses, já podia estar rodando. Legal. Então eu quero concluir isso tal, e daqui mais uns 2 ou 3 anos, assim, quero
quero curtir as minhas conquistas, cara. Ou seja, porque senão daqui a pouco você está com 70, 80, já não consegue mais, e daí assim... Não que eu não curta hoje, eu curto as minhas conquistas, mas daí se esse projeto de automatizar a consultoria, ou seja, usar esses recursos de tecnologia, né, fazer essa transferência da minha experiência, desse meu know-how e otimizar isso para consumir menos meu tempo, eu quero daí me dar a liberdade de curtir a vida. Ir lá para a Índia, assim, né? Eles onde der, tal. Porque a minha esposa também curte muito isso, tal, assim, né? Então, é isso aí. Estamos de boa. Que legal, cara. Maravilha. José, queria agradecer por eu é que agradeço, cara. Vinícius. Foi uma aula, assim, poxa. Imagina, espero não ter, às vezes, confundido com alguns exemplos. Não, assim. não, ficou tudo bem didático ali. É que é um assunto tem tanto conteúdo, né? Sim. E se você vai puxando o fio, você vai entrando. Você vai entrando cada mais vez profundo. E não sei se você percebeu, quando você falou que se eu amo o que eu faço e tal, eu me empolgo. Sim. Eu quero ir. Adoro mesmo. Mas aí a gente tem que se conter, né? Quando você começa a viajar, mas é que quando você gosta do assunto, você vai navegando por essas coisas. Não é penoso, né? E vão vindo lembranças na cabeça do trabalho mesmo que a gente faz no dia a dia, daí... Se fosse ficar aqui, a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando. Fazer uns 10 podcasts sobre o tema, né? Com certeza, cara. Na hora que você quiser fazer outro aí com temas relacionados a isso aí, me chama, a gente vem conversar aí com o maior prazer. Foi um prazer. José, para quem tá vendo a gente aqui, gostou aí de você, do que você falou, das suas ideias e quiser te encontrar nas redes sociais, no Instagram ou enfim, um site, passa para a galera os seus contatos. O site é gestaleficaz com 2 Fs.com.br. O Instagram, apesar de eu não ser um grande movimentador do Instagram, é Gestão Eficaz. Com 2 Fs também? Com 2 Fs também. E posso passar o WhatsApp? Claro, se quiser, à vontade. WhatsApp, se quiser falar comigo pessoalmente, quiser marcar um bate-papo sem compromisso na sua empresa e tal, 419-9659-4765. Ou se não, dá um toque para você, aí você passa eu com certeza passo que a gente já está aí nessa caminhada e está sendo bem legal. Sim, já conheci o José aqui através de um amigo meu que também tem escritório, que ele fez esse trabalho de consultoria de processo. Ele está fazendo a Fracaro também, então eu recomendo ele ali de olho fechado, um cara capacitado, um cara honesto ali, um cara íntegro, um cara que ama o que faz, como ele falou ali. Esse é o mais importante. É o que movimenta, né, cara? É isso aí, pessoal. Então, eu queria agradecer a vocês, todo mundo aí que está assistindo pela audiência, né? Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo Fracaro Cast. Valeu! Obrigado.